Olá a todos, aqui vamos aprender a colocar o fecho torniquete nas suas bolsas. Aqui temos o nosso fecho, no caso desse ele é parafusável. Eu vou tirar os parafusos e assim ele vai se dividir em duas partes. Essas duas partes é a parte que vai na frente do lugar onde você vai colocar na bolsa e a parte de trás e os dois parafusos para você prender essas duas partes na bolsa. Também vem com uma parte que gira e trava o seu fecho torniquete e esse daqui vai atrás desses ganchos da trava. Também vamos precisar de uma chave de precisão, que é uma chave Phillips pequenininha para prender. Primeiramente, antes de colocar o nosso fecho, precisamos de um buraco feito com os próprios pontos de crochê para inserir a parte da frente do nosso fecho torniquete. A parte da frente é aquela parte onde a gente tem os parafusos e se divide em duas pecinhas, tá? Para medir essa parte, eu continuo crochetando, claro, mas para medir essa parte eu divido a bolsa no meio, tanto na parte de baixo quanto nas laterais, e depois eu venho aqui com uma fita métrica para medir exatamente onde vai ser o buraco desse fecho que a gente precisa medir. Aqui a gente faz a medição do torniquete para saber exatamente aonde vai ficar a metade da bolsa. No meu caso, é a metade onde eu vou colocar. Então, bem no meio da bolsa, já tirando também a medida do torniquete, eu faço essas marcações. Aqui eu estou utilizando até um marcador de ponto para ver exatamente o meio, mas você pode fazer aonde você quiser. É que no caso, essa bolsa que eu tô fazendo, ela é meio quadradinha, né? Meio retangular, então a gente coloca o fecho exatamente no meio. Mas você pode colocar em qualquer outro lado também, então a marcação fica a seu critério. Eu faço assim dessa forma que é mais fácil, pra já deixar a parte certinha da abertura. É onde eu não vou fazer pontos e aí deixar um buraquinho proposital ali no meio do crochê para inserir o torniquete. Como vocês viram, então, eu deixei somente essa abertura, que é só da abertura mesmo, né, do torniquete, não do tamanho total dele. Que é onde a gente vai inserir a parte que vira, né, e trava o seu fecho. Aqui eu vou continuar a fazer os meus pontos, não há necessidade que seja ponto baixíssimo, tá? Pode ser o ponto alto, pode ser o ponto baixo, isso tudo depende de qual ponto você estava seguindo na ordem da fabricação da sua bolsa. Então, eu cheguei aqui na parte onde eu vou pular esses pontos que eu contei. No caso aqui foram 4 pontos, então eu vou fazer, em vez de 4 pontos baixíssimos, eu vou fazer só 4 correntes e pulo diretamente para outra marcação, tá? E agora eu vou continuar a fazer pontos baixíssimos. Nessa parte eu fiz alguns pontos e eu vou medir aqui neste buraquinho que ficou, essa parte que é a abertura do fecho, né, do fecho torniquete. Aí a gente vai colocar certinho aqui, ó, para ver se no momento em que a gente terminar de fazer todas as carreiras, ele vai se encaixar completamente. Então você precisa colocar aqui, ó, no tamanho certinho. Para mim deu diferença, então vou fazer uma correntinha a mais para conseguir encaixar esse buraquinho aqui, né? Esse encaixe certinho dela ali no meio, na parte que eu deixei o buraco. Então, o buraco não pode ser nem muito apertado e também nem muito frouxo. Tem que ficar certinho. Tô medindo aqui para vocês darem uma olhadinha. Então, ele ficou assim certinho. Aqui eu já finalizo, porque para mim ficou perfeito, né? Estamos de parabéns! E então continuamos a seguir a carreira normalmente. Como eu fiz a marcação errada, né? Eu tive que fazer uma correntinha a mais. Eu utilizei o ponto da frente para fechar esse buraco, porque senão ia ficar com a contagem dos pontos divergente e não ia ficar legal depois no resultado da carreira. A gente vai continuar a fazer a carreira e vai chegar aqui nessa parte novamente, que é a parte onde a gente fez as correntinhas, e vai preencher
com os pontos das carreiras anteriores, tá? Aqui não vai mudar nada, vai ficar seguindo carreiras com os pontos que utilizaram. No caso, o meu é o ponto baixíssimo, então eu tô seguindo aqui com pontos baixíssimos. E eu vou fazer isso até eu entender que essa parte de cima aqui do meu fecho, ele vai cobrir todo o crochê e não vai ficar faltando nada. Eu quero que suba um pouquinho acima do fecho para ficar legal e encaixar esse fecho aí certinho. Como vocês podem ver, o torniquete ele tem duas partes. Esta é totalmente reta e essa tem uma curvatura. A da curvatura eu coloco na frente, que nem eu tô tentando colocar aqui, ó, só para mostrar para vocês. Então vamos à colocação do torniquete. Eu viro aqui um pouquinho a parte de trás da bolsa, porque a parte da frente é onde vai essa parte vazada, né, do torniquete. E vou encaixar aqui nessa parte onde eu deixei o buraco, aonde tem o vazado do torniquete. O que é importante aqui você perceber, e eu vou colocar até mais pertinho para vocês verem, é que entre o buraco do parafuso e o vazado do torniquete, a gente tem que deixar esse fiozinho aqui, ó, no meio, porque assim a gente consegue prender bem, né, o torniquete, que se não tiver nada, ele vai sair, gente, não tem segredo. Se você deixar esse fiozinho aqui no meio, aí ele não vai escapar, porque você vai estar segurando ele no meio de um fechamento com o parafuso. É um pouco complicado, eu vou deixar vocês na velocidade normal que eu faço, eu até perdi o parafuso, para vocês verem que não é uma coisa fácil. Então, já fica a dica aqui, uma bolsa com um torniquete tem mais trabalho para colocar o fecho e também, portanto, um valor, né, maior para venda. Aqui eu já coloquei então todas as partes certinhas e eu vou fechar com a minha chave aqui de precisão. E também é um pouco difícil de colocar, porque como vocês sabem, o crochê ele é um pouco mais grosso e talvez o parafuso não alcance do outro lado. Aqui eu já consegui colocar. E aí eu vou deixar assim, ó, preso somente um lado. E agora eu vou vir com, pode ser qualquer coisa que seja pontuda, e vou inserindo nessa parte onde tem, né, a parte da abertura do torniquete, todo esse vazado que a gente fez com o crochê, eu vou inserindo assim, ó, dos lados. Podem prestar atenção que eu faço isso com muita calma. Para facilitar, você pode também afastar um pouquinho a chapinha reta para a gente encaixar certinho o crochê, mas tomando cuidado que não saia do lugar assim que a gente colocar a chapinha reta, que é a parte de trás desse vazado do torniquete, que não fique torto, né? E aí apareça o crochê no meio do buraquinho, aonde a gente vai encaixar a trava do torniquete. Aqui eu já coloquei até aquele fiozinho entre o parafuso e a parte vazada, que é para prender bem. Então aqui você vai puxando, vai segurando até aparecer o buraquinho, vai encaixando, é tudo na paciência, gente. Não tem mágica aqui, é tudo jeitinho, ficar segurando. Olha lá, eu vou tentar afastar um pouquinho o fiozinho para não atrapalhar na entrada do parafuso também. E aí, quando a gente tem a possibilidade de já colocar o parafuso, a gente coloca muito rapidamente, tá? Porque senão a gente perde a chance. É bem difícil porque a abertura que a gente faz com o crochê, ela tem que ficar justa. Não pode ser muito larga, não pode ser muito apertada, tem que ficar justa para não ter problema depois de escapar o fecho quando você vender a bolsa, por exemplo, ou quando a bolsa já estiver finalizada, que a gente vai ter que refazer todas as carreiras e dar mais trabalho também. Aqui eu já consegui colocar, então ficou bem preso, ó. Vou mostrar pra vocês.
ficou bem preso, daqui não escapa. Vocês podem tentar colocar a cola também, não tem problema, mas no meu caso aqui só com parafuso, pra mim deu muito certo. Então vamos colocar a segunda parte, que é essa travinha que encaixa bem aqui no vazado do torniquete. Então ele entra assim, a gente vira e trava. Daqui eu já deixo travado e meço certinho na bolsa aonde é que vai encaixar esses ganchos. Ajeitei a bolsa, encaixo os ganchos no local onde vai bater, né? Certinho. E aí é só encaixar. Quando a gente encaixar, a gente vai ver que esses ganchinhos, eles vão ficar pro lado de fora da bolsa. Ou seja, essa chapinha que a gente tem da proteção, ela vai ficar aparente aqui do lado de fora. Então, não fica um trabalho muito legal, né? Aqui a gente poderia realmente apertar do jeito que tá, mas eu acho que não fica legal. Então, a gente faz uma outra coisa para esconder esses ganchinhos e essa proteção. Vou mostrar para vocês. Aqui eu vou fazer um quadradinho com pontos de crochê. Então, é só fazer alguns pontinhos correntes, faz a laçada inicial, alguns pontinhos correntes. É o suficiente para conseguir encaixar essa proteçãozinha aqui, ó. Então, vou fazer mais uns. E aí, depois eu vou subir carreira de ponto baixo. Sem segredo nenhum, tá, gente? É só uma carreira de ponto baixo normal. E vou fazendo carreiras com esses pontos baixos até atingir uma altura em que também cubra essa chapinha que vai proteger a nossa bolsa dos ganchinhos. Olha só, então ficou desse jeito. Agora eu vou esconder todos esses pontinhos aqui e vocês já vão ver como eu vou colocar. Então, ao invés de a gente colocar essas duas garrinhas lá na bolsa, a gente vai colocar aqui nessa parte de crochê que a gente fez, esse quadradinho. Vai encaixar a proteção na parte de trás. E agora sim a gente vai fechar essas garrinhas pro lado e deixar bem presa, apertando aqui nessa parte. Depois de virar, depois de girar ela e encostar ela na chapa, a gente ainda dá uma apertada pegando na chapinha, na parte de dentro da chapinha, a parte de fora, para ficar bem justa. E essa parte aqui, né, que é essa parte que é a trava, não ficar solta no crochê. Depois dá para perceber que fica solta. Então, quanto mais presa a gente deixar essas duas partes das garrinhas presas à chapa, melhor é. Também exige bastante paciência aqui. Agora o trabalho é centralizar essa parte que a gente fez de crochê para encaixar a trava do torniquete na bolsa. Então, aqui eu só vou fazer então o ajuste para ficar certinho no lugar onde tem que bater a trava. E aqui já tô verificando e dobrando a bolsa do jeito certinho para ficar tudo conforme o lugar que precisa estar. E depois eu vou encaixar essa partezinha aqui na bolsa. Então aqui eu já coloquei certinho, coloquei um marcador e vamos costurar por toda a volta desse quadradinho. É só prender, ó, com uma linha da mesma cor, eu tô usando mesmo o azul marinho. E prender por toda a volta desse quadradinho de crochê que a gente fez para deixar bem grudada na bolsa. E não ter o perigo de soltar esse gancho, essa trava do torniquete, ok?
aqui já tá tudo preso, está seguro e não aparece nada na parte de trás. Agora é só fechar e travar a parte que você acabou de colocar e olha como que ficou maravilhoso. Tenho certeza que você aprendeu a colocar o fecho torniquete. Já peço para você se inscrever na nossa página, segue a nossa página, assim você recebe mais dicas como esta. E se você gostou realmente do nosso conteúdo, deixa um comentário aqui embaixo, chama outra amiga que quer aprender a fazer o nosso fecho torniquete. Nos vemos na próxima, tá bom? Tchau!